Jordão, 2 nomes ontem foram bem falados na Vila Belmiro nos bastidores. O nome do Luxemburgo e do Fernando Diniz. Você acha que tem a possibilidade do Fernando Diniz ser o treinador do Santos Futebol Clube? Lembrando que ontem o Carilão da Massa caiu, né? Todo mundo sabia, né? Aliás, eu quero saber por onde andam, né? Aqueles que diziam que o Carille foi injustiçado no Santos. Será que ele foi injustiçado no Vasco da Gama também? Né? Cadê aqueles saudosistas do Carille, né? Que diziam ser um absurdo o Carille ter sido demitido do Santos. Tá aí, ó. O Carille demitido também do Vasco da Gama. Que coisa, hein? O torcedor do Santos, é por isso que eu falo, o problema é muito maior do que o campo. O problema, infelizmente, também está na cabeça que o torcedor do Santos, infelizmente, tem há alguns anos, né? O medíocre hoje passou a ser bom. E assim foi com o Carille, quando muitos diziam ser um absurdo o Carille ter deixado o Santos. Tá aí, né? Precisou de 6 rodadas pro Vasco da Gama demitir o Carille, que ontem perdeu para o Cruzeiro, que tá numa turbulência danada, e o Dudu também pode deixar o Cruzeiro. Ô Jordão, Diniz pode pintar na Vila Belmiro? Também é nome discutido pela diretoria? Nome discutido sim, Marcão. Ele e Vanderlei Luxemburgo. Vamos lembrar que o Fernando Diniz ele não foi procurado efetivamente pelo Santos Futebol Clube. O que aconteceu foi uma situação de que algum colega da imprensa divulgou que o Fernando Diniz, em conversa, disse que não gostaria de assumir o Santos porque vê o Santos muito bagunçado. E aí que entra uma possível concorrência do Santos caso o Peixe queira contratar o Fernando Diniz, que seria justamente o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, após demitir o Fábio Carille, trabalha o Fernando Diniz como um nome principal, como prioridade para assumir a equipe, enquanto o Felipe Maestro fica efetivado lá como técnico interino. Então, acho muito difícil o Fernando Diniz vir até a Vila Belmiro, apesar que muitos rumores dizem que o CEO Pedro Martins gosta do trabalho do Fernando Diniz, né? Vê com bons olhos o futebol praticado pelo Fernando Diniz e também as ideias. Então, Fernando Diniz é sim um nome que está na pauta do Santos, além, claro, do Vanderlei Luxemburgo, que indicou, vamos lembrar, o Maurício Copertino para ser o treinador do Sub-20 do Santos. Então, dá para dizer, o Santos está em contato com o Vanderlei Luxemburgo. Resta saber, o contato é para ser coordenador técnico ou treinador? Essa que é a grande questão, além do Fernando Diniz, que entrou na pauta do Santos Futebol Clube e que vê as opções do mercado ainda mais escassas. O César Danzinger, cogitar Diniz é ridículo, o Santos é só decepção. Eu concordo plenamente contigo, cara. O Santos pensar em Fernando Diniz, pra mim, já mostra que a situação é delicada, né? Seria muito sofrimento pro torcedor do Santos ter o Fernando Diniz de volta, né? Seria realmente muito sofrimento, uma vergonha ainda maior receber Fernando Diniz como treinador do Santos. Olha, eu já não sei mais nem o que falar, viu, Thiago? Eu já começo a pensar em Luxemburgo. Olha que coisa, hein? Que coisa, hein? Será que o Luxemburgo é a solução? Será que é o Pô fechou? Porque ninguém quer, Thiago. A verdade é essa. Ninguém quer. Ninguém quer. Ô, Thiago Jordão, pro jogo de quinta-feira, seria loucura pensar em Copertino como treinador? Sampaio não tem condição, né, Thiago? Vamos falar claramente aqui, sem medo de... O Sampaio não tem condição de treinar o Santos. A verdade é essa. Vamos ser muito claro. Vamos falar a verdade com transparência. O Sampaio não tem condição de treinar a equipe. O Sampaio não é treinador. Seria loucura colocar o Copertino para quinta-feira já, Thiago Jordão, no banco de reservas? Marcão, conhecendo a falta de planejamento dos nossos incríveis dirigentes, tenho certeza que tem muitas chances do Copertino já comandar a equipe na quinta-feira, Marcão, porque se um clube que pensava em efetivar o César Sampaio, que nem experiência tinha, né, ele estava ali como auxiliar, já pensava em efetivar ele em caso de vitória contra o São Paulo, Marcão, para eles pensarem assim, bom, vamos tirar o César Sampaio dos holofotes e vamos colocar outro escudo, porque essa que é a verdade. Quem assume o Santos nesse momento ali é o escudo, né, dos problemas que o Santos encontra no mercado para contratar um novo treinador. Então, não me surpreenderia se o Maurício Copertino já fosse delegado a comandar a equipe principal, o que mostra que o Santos está mais perdido ainda, porque ele foi contratado para o Sub-20 e já está assumindo o profissional. É uma loucura atrás de loucura, Marcão. Não se espantem, hein? Porque ontem, acho que pra todo mundo que é um santista vivo, né? Porque só não enxerga isso quem morreu já e não sabe. A verdade é essa.
Pro santista vivo, não é o santista consciente, inteligente, não. Santista vivo, aquele que tá vivo, respira ainda, percebeu que o Sampaio não tem a menor condição de comandar o Santos. Então, tem que ter mudança já para quinta-feira. Com treinador contratado do mercado ou não, é preciso mudar. Ou coloquem o Hélder Campos, ou coloquem o Copertino, que voltou ao Santos Futebol Clube. É preciso ter um treinador no banco de reservas na próxima quinta-feira. Sampaio não tem condição nenhuma de comandar esse grupo na próxima partida. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Né? O Lorde Gamer, grande abraço pra você. O Amador Vicente pede aqui o Hélder Campos. Eu não sei também o que acontece com o Hélder Campos, né? O Santos contrata 12 treinadores pra base e não dá oportunidade pro Hélder no sub-20. Ô Hélder, pega o boné, cara. Pega o boné e vai embora. Que negócio é esse? O melhor futebol do Santos na base é do sub-17 e o cara não recebe oportunidade. Hélder, pega o boné e vai embora, pô. Pega o boné e vai embora. Hã? O que acontece com o Hélder Campos? O cara faz um baita trabalho na base há algum tempo. Aí trazem um cara do sub-15, colocam no sub-20. Trazem qualquer treinador aí, o tal do Leandro Zago, que ninguém conhecia. Colocam lá no sub-20 e o cara permanece no sub-17. Então, o meu caro Hélder Campos, pega o boné e vai embora, meu amigo. Sai desse time de incompetentes. Né? Sai desse time de incompetentes. O Ebrahim Hassan, Fernando César, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, vamos aos números do jogo de ontem. Vamos aos números, Marcão, do jogo de ontem, que o Santos acabou perdendo para o Red Bull Bragantino por 2-1. Na posse de bola, como que foi a posse de bola do jogo? O Santos teve 54% contra 46% da equipe do Red Bull Bragantino. O Santos também finalizou mais a gol, cerca de 19 finalizações contra 16, porém tomou um baile nas outras estatísticas. O Bragantino chutou mais ao gol, 6 contra 3, criou umas chances perigosas, 5 contra 1, teve mais escanteios, 10 contra 6, também teve ali menos impedimentos, né? Teve um impedimento só na partida, enquanto o Santos teve 3, e o Santos completou mais passes que o Bragantino. O Santos trocou cerca de 317 passes contra 277 passes da equipe do Bragantino. Bragantino também que foi mais faltoso e teve mais cartões amarelos do que o Peixe no campo ontem. Tá aí os números da partida, Thiago. A verdade é a seguinte, se não fosse o Gabriel Brazão, o vexame teria acontecido já na primeira etapa, no primeiro tempo, né? E esse é o ponto, o meio-campo do Santos é uma vergonha. E aí eu pergunto pra você, Thiago, funcionou a improvisação do Luizão ontem pela lateral direita? Você acha que deu certo essa improvisação? Você manteria pro jogo contra o CRB na próxima quinta-feira? Olha, Marcão, eu vejo que deu certo até a segunda página do livro, Marcão, porque um lateral, ele precisa também de técnica, coisa que o Luizão demonstrou não ter tanta técnica no jogo, né? Muitas vezes quando ele subia pro ataque, era um momento de dificuldade para ele não conseguia alçar a bola na área, e o gol surge justamente de uma falha técnica do Luizão. Então, vejo que é complicado você manter o Luizão neste esquema, mas é aquilo, exigindo criatividade, Marcão, eu acho que o Luizão pode sim estar no elenco do Santos ali como titular, se você pensar numa formação com 3 zagueiros onde ele não tem obrigações ofensivas, né? Mas para a próxima partida, com o retorno do Aderlan e também sendo uma partida de menos dificuldade, eu acho que é capaz do Luizão sair do time e, né, o próximo treinador do Santos, enfim, colocar o Aderlan por ali, Marcão, porque ele é o único que ainda não foi testado efetivamente nessa posição por conta, claro, que ele estava lesionado. Então, mas eu não vejo o Luizão mais como uma peça descartável, um jogador horrível, como muitos pintavam, Marcão. Eu acredito que ele fez uma partida justa, até, claro, a falha do gol, onde ele acabou também sentindo e logo depois foi substituído. Então, o Luizão, ele como zagueiro, na parte defensiva, tirando, claro, a falha do gol, não me decepcionou, Marcão. Eu não o trataria mais como uma peça descartável. O Santium mandou um superchat, tá dizendo o seguinte: o Santos Futebol Clube parou no tempo. Nos apequenamos nas escolhas desses dirigentes bairristas. Eu sou de Santos, diz ele, mas não dá pra viver de métodos e escolhas antigas que não funcionam mais. É isso, né? Isso vai muito de encontro, né, com os nomes que estamos discutindo para treinador, né? Luxemburgo, Diniz ou Copertino. Olha que ponto chegamos, né? Eu tô dizendo aqui há 30 dias, quando eu sou perguntado do Luxemburgo, dizendo que, olha, não é mais pro Luxemburgo. E a gente cai numa vala comum nesse momento, né? Eu dei uma olhada aqui no GE e tá se discutindo Luxemburgo ou Diniz, conforme estamos trazendo aqui, né?
conforme estamos trazendo aqui. Porque, na verdade, não é quem é o melhor treinador para o Santos, é quem é que aceita o Santos. A gente chegou numa situação, meu amigo, que eu tô brincando há alguns dias, né, Thiago Jordão, que o Luxemburgo é o Chaves na sala de aula do professor Girafales. Tá lá no fundo, eu. O Luxemburgo só tá esperando isso aí. O Luxemburgo só tá esperando isso aí e vão recorrer muito provavelmente a ele. Porque se o Emerson Leão quisesse, também seria o Emerson Leão. Ou eu tô errado, Thiago Jordão? Não tá, Marcão. E isso, inclusive, até me resgatou uma memória. O Vanderlei Luxemburgo ele já poderia ter pintado no Santos na gestão anterior. Só que aí ia ter aquele conflito de interesses, porque o ex-presidente do Santos gostaria dele num cargo como gestor, um dirigente, e o Vanderlei Luxemburgo gostaria de assumir a equipe. Ou seja, Marcão, é aquilo, o saudosismo reinando no Santos Futebol Clube, a nossa brincadeira, né, se mostrou uma verdade, porque conhecemos muito bem como é que funcionam os processos no Santos Futebol Clube, chega até a ser engraçado, né, porque se a gente cogita o Vanderlei Luxemburgo em 2010, há 15 anos atrás, é uma coisa. Agora você pensar em Vanderlei Luxemburgo como uma possível solução, Marcão, para mim, evidenciam 3 coisas. 1, a falta de planejamento. 2, a falta de criatividade. E o 3, claro, que é essa amadorismo da gestão, Marcão, porque vamos olhar pro mercado, pô. Você vê os nomes, Marcão, sempre sai aquela mesma relação de nomes livres no mercado. Por que não olhar outros mercados e ir atrás dos treinadores, Marcão? Vamos fazer igual o Palmeiras, né? Vamos tentar fazer o diferente. Já deu. Pô, eu prefiro, todo respeito, eu prefiro que o Santos vá atrás de um treinador, Marcão, de um futebol alternativo. Quem que é o melhor treinador da 6ª liga, né? Porque o Santos não vai tirar um treinador da top 5 ligas do mundo hoje. Vai atrás dessa gente. Quem que tá comandando hoje os times argentinos? Quem que tem um bom desempenho na Argentina? Quem que tem um bom desempenho no país tal? Vai atrás. Existem opções, Marcão. Nunca comprei essa ideia de que, eu estou contratando esse jogador, eu estou contratando esse treinador porque é o que tinha. Não. Tem muita gente no futebol. Não é só o que tem. É vocês que não são capazes de procurar. Tá aí o Thiago Jordão. E quando a gente fala sobre Luxemburgo, Thiago, o Luxemburgo muito provavelmente vai fazer a mesma proposta que fez ao Andrés Rueda lá atrás. Olha, eu aceito ser coordenador a partir do ano que vem, mas eu quero assumir o Santos e o meu treinador pro ano que vem vai ser o Copertino. Pra mim tá muito claro o que vai acontecer, né? A ideia é basicamente essa. Se traz o Luxemburgo como coordenador. Agora lembrando, né, Thiago? Se o Santos não conseguir resolver a pendência com Caixinha, pode contratar qualquer treinador, que não poderá ficar à beira do gramado, hein? Importante isso. Se o Santos não pagar o Pedro Caixinha e desvincular... Porque o Caixinha está registrado ainda como treinador do Santos. A verdade é essa. O Pedro Caixinha ainda possui vínculo legal com o Santos Futebol Clube junto à CBF. O Santos não pode ter 2 treinadores, né? 2 treinadores registrados na CBF para o time principal. Então, a verdade é essa. Se o Santos contratar um novo treinador, Thiago, ele vai precisar resolver rapidamente a pendência com Caixinha. São 18 milhões a pagar para o Caixinha e comissão técnica, hein? Outro imbróglio. 18 milhões, Marcão, é um valor que pode variar, porque na verdade a multa do Pedro Caixinha está baseada no euro. Então, se o euro tiver um aumento aí nos próximos dias, o Santos pode inclusive aumentar esse valor de multa rescisória para o Pedro Caixinha. E você bem disse, o Santos pode contratar qualquer treinador no mercado da bola. Se o Santos não registrar no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, onde estão todos os registros profissionais nas equipes, se o Santos não registrar a rescisão do Pedro Caixinha, Marcão, pode contratar quem for. Não vai poder assumir a equipe e trago aqui uma lembrança, né, uma informação. O Santos tenta parcelar o valor com o Pedro Caixinha, mas os representantes do Pedro Caixinha querem um valor à vista, lembrando até aquilo que aconteceu com o Mano Menezes no Corinthians, ou seja, o Santos demite o Pedro Caixinha, não tem o substituto e, além disso, não tem o dinheiro para pagar a rescisão e muito menos um acordo foi costurado com o técnico Pedro Caixinha e os seus representantes a respeito da rescisão. Então o Santos, além, claro, de estar amarrado no mercado de transferências a respeito de um novo treinador, também está preso à situação do Pedro Caixinha no momento. Coloquei uma enquete aqui no chat, Thiago. Diante das opções abaixo, quem você escolheria para treinar o Santos? Luxemburgo, 73%, Diniz, 11%, Copertino, 16%. A verdade é que o sentimento do torcedor não quer o Fernando Diniz. O torcedor do Santos está eliminando o Fernando Diniz, né?
pelos votos que temos aí no chat e pela sensibilidade que temos, né, ao conhecer um pouco o Santos Futebol Clube, Fernando Diniz seria uma escolha muito impopular por parte da diretoria santista. Luxemburgo, eu acho que entra muito no saudosismo, né? O torcedor ainda acredita no Luxemburgo, mesmo estando distante do futebol, como treinador há algum tempo. E o Copertino seria aquele tapa-buraco, considerando que o treinador foi contratado para o Sub-20 e já deu para perceber que o Sampaio não tem condições nenhuma de ficar à frente do elenco na partida contra o CRB. Ô, Thiago, e para a partida de quinta-feira o cenário é complicado. Sampaio adiantou ontem que nenhum dos jogadores que estão no DM ficará à disposição para quinta e talvez nem para domingo. Ou seja, o nosso departamento médico continua gostosinho, viu, Thiago Jordão? Marcão, nosso departamento médico continua recheado, né? E todos com os mesmos problemas musculares, Marcão. Então, o Santos, que está numa situação complicada, além disso, não vê possibilidade de reforçar o seu time, porque as peças que estão fora claramente ajudariam ali como jogadores titulares ou pelo menos ali para entrar no segundo tempo das partidas. Então o Santos entra desfalcado contra o CRB, muito provavelmente vai entrar com os mesmos desfalques contra a equipe do Grêmio e resta saber se eles também estarão disponíveis contra o Ceará, porque não duvido de nada, Marcão. A sequência do Santos é muito complicada, porque dos próximos 8 jogos, o Santos faz 5 fora de casa. E a gente sabe que um jogador voltando de lesão, geralmente ele não retorna num jogo fora de casa, porque tem toda a questão da viagem, o desgaste físico, todo o cansaço que a viagem pode gerar. Então, o Santos segue na berlinda. O Santos muito provavelmente vai entrar em campo contra o CRB com o mesmo plano tático que foi na partida contra o Red Bull Bragantino, Marcão. O quinto set, Thiago, pergunta, Marcão, e vou, claro, compartilhar contigo, quero te ouvir também, Thiago Jordão. O quinto set pergunta, Marcão, você acha que o Santos vai cair esse ano, deixando o sentimento de lado? Um abraço para você, amigo do canal Quinto Set. Olha, Thiago, eu acho que não cai. Agora, entre eu achar e de fato acontecer, tem uma distância muito grande. O que eu tenho visto, e aí não é achar, o que eu tenho visto é que o Santos é o pior futebol da Série A atualmente, entendeu? Então não dá pra gente ficar olhando o elenco, o potencial individual, o cenário individual de cada jogador. O nosso coletivo é horroroso. A nossa condição física é horrorosa. A nossa condição mental tá péssima. Então é um cenário perfeito pro rebaixamento, Jordão. Eu diria pra você que se tivéssemos com uma classificação com rodadas mais avançadas, o Santos hoje praticamente estaria rebaixado. Porque você não vê cenário de recuperação a curtíssimo prazo. O time, essas 2 semanas do César Sampaio foram péssimas para o Santos. Porque ele deixou um cenário pior do que deixou o Caixinha. O Sampaio, ele deixa o Santos Futebol Clube num cenário pior. Físico, emocional, em termos de classificação, coletivamente falando. O Santos piorou do Caixinha para o Sampaio, porque não tem perfil. Tanto que vaza a escalação do Neymar, e quando ele é perguntado, o Sampaio, sobre se ele ouviu o Neymar na escalação, ele diz, né? Não, a gente conversa com todo mundo. Que conversa com todo mundo, Sampaio? Ih, mamãe! Você tá de brincadeira, cara. Conversa com todo mundo, você tem que escalar o time, ponto. Independente do que pensa o Neymar, Neymar pai, Neymar filho e todo mundo, cara. Você é o treinador, Sampaio. Você não pode ficar ouvindo o Neymar. Pô, deixa o Neymar escalar a Kings League, mas o Santos não. Então esse é o Santos, entendeu? Então o buraco o buraco, meu amigo, é um buraco sem fundo, né?